Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos para a nossa terceira aula da UC Instalação, Operação e Manutenção de Sistemas de Refrigeração Industrial. Bom, na aula passada, pessoal, deixa eu dar uma tela. A gente falou sobre a parte das características operacionais, né, das câmaras frigoríficas, e a questão da rotatividade de produtos, né, que, por exemplo, num frigorífico aí, né, num sistema industrial, a gente tem que usar a filosofia do FIFO, né, que é o first in, first out. Ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou seja, aquele alimento mais antigo que está no interior da câmara, ele tem que ser o primeiro a ser retirado. É uma questão aí de prazo de validade, né? Até para esse produto não perder a sua validade, né? E também não perder suas características e também, ao ficar lá e chegar ao seu prazo de validade, não contaminar os outros alimentos que estão ali, né? Os que chegaram recentemente. Então, por isso eu tenho que adotar essa filosofia no caso, né, sistema de alimentos. Bom, e quais são, pessoal, os componentes aí, é, como selecionar, né, os componentes das câmaras frigoríficas industriais? Para dimensionar, o que eu preciso? Fazer a carga térmica. Assim, como a gente vê a carga térmica no sistema residencial, no comercial, no industrial também não é diferente. É muito parecido o comercial com o industrial. Vai ter, na verdade, quase nada de diferença. A câmara fria de um sistema comercial para industrial, a diferença é só o porte, né? E geralmente o industrial a gente vai lidar com amônia como fluido de trabalho, né? E o porte vai ser logicamente maior, né? Porque a gente precisa da cadeia de frio dependendo do todo o processo produtivo, né? Se eu estiver, por exemplo, fazendo uma indústria de abate, né? Ou outro processo que precisa fazer uma temperatura condicionada, né? Então, para calcular a carga térmica aqui, pessoal, eu preciso da carga térmica de transmissão de calor de parede, teto e piso, a decorrente dos produtos contidos na câmara, né? Em qualquer condição, se eu vou resfriar ou vou congelar eles também, né? Ou se vou somente resfriá-los. A carga térmica decorrente de infiltração de ar externo, quando a abertura e fechamento das portas de acesso das câmeras. E uma carga térmica decorrente de luzes, pessoas e de outras fontes de calor no interior da câmara. E também a carga térmica devido à transmissão de calor é uma função do diferencial de temperatura, né, entre o ambiente externo e interno. Então eu preciso saber qual que é a minha temperatura externa de trabalho, né? E além disso, a condutividade térmica dos elementos construtivos da câmara, ou seja, os elementos que fazem parte da parede ali, né, as camadas, diferentes camadas, né, que está disposto a esse diferencial de temperatura. Bom, e se eu estiver lidando com uma câmara frigorífica aí, sem climatização ou controle externo, que geralmente é um pouquinho mais difícil a gente achar instalação dessa forma. Geralmente elas já estão mais protegidas, né, principalmente das fontes externas de calor, do sol, né? Até para poder para melhorar a eficiência energética, senão é um gasto absurdo, né? Pensa em fazer uma câmara frigorífica exposta diretamente. É um gasto danado, né? Um gasto muito alto. Então eu preciso fazer o mais, tanto, se não for possível, né, tentar maximizar essa proteção, né, até para melhorar a minha eficiência energética, o meu gasto, né. Então as condições externas de projeto, a gente sempre leva em consideração a temperatura, né, o pico de temperatura do verão, que é a estação de maior temperatura em qualquer região, país do mundo, né. Então, aqui no Brasil, a gente tem aí, por exemplo, essas cidades aqui, por esse, é, por esse material ter sido desenvolvido em Santa Catarina, a gente vai ver mais essas cidades da região sul, né? Mas tem, na norma, a gente tem de outras cidades também, né? Bom, então a carga térmica, pessoal, a gente inicia ela fazendo também o dimensionamento do isolamento térmico. A gente pode dimensionar,
né, a partir das condições, das condições externa e interna, ou a gente pode adotar também espessuras comerciais, já são vendidas. Eu posso fazer ela de uma forma já superdimensionada, posso colocar duas espessuras para fazer uma camada boa, depende da questão financeira, né? Daquilo que eu estou disposto a gastar, né? Então, por exemplo, se eu quiser dimensionar a espessura do isolante térmico, eu vou calcular considerando apenas a resistência térmica do isolante térmico. Então, geralmente o isolante vai estar com a chapinha assim, dessas chapas de aço, você nem considera ela para efeito de cálculo, porque a espessura dela em relação à própria o isolante térmico é muito pequena, então você nem considera, por exemplo, a resistência térmica dessas chapas do que faz como se fosse aquele sanduíche do isolante térmico, né? Então você utiliza aqui é a fórmula essa aqui, pessoal, é a fórmula da condução térmica, né? Então é o isolante, né? A condutividade do isolante térmico multiplicado pela diferença de temperatura. A diferença da temperatura externa, que a gente utiliza do verão, né, o pico de estação no verão, menos a temperatura da câmara, que é de trabalho, dividido pelo Q sobre A. Esse Q sobre A a gente chama de classificação do isolante térmico, que é obtido nessa tabela aqui, ó. Então, se o meu isolamento for excelente, você considera essa razão aqui, Q sobre A 9,3, que é watt por metro quadrado. Se for ruim, você joga 17,45. Então, se você quiser fazer mais ou menos, aí você coloca um regular. E se for ruim, você logo a espessura vai ser maior, né? Então, isso aqui, né? Então, quanto menor essa qualidade, maior vai ser isso aqui, ó. Então, essa espessura vai ser inversamente proporcional a essa razão aqui. Então, esse aqui depende de consideração, pessoal. Não tem aquele caso, na mesma forma das outros cálculos de carga térmica, não tem aquele, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Depende das suas considerações. Aí, por exemplo, você faz lá no final, aí vê a questão econômica, fala, não tá, ficou puxado os componentes, né? E se eu mudar tal coisa, você vai mudando alguns parâmetros, né? E vai fazendo os ajustes. Por isso que você vê que tem softwares aí de cálculo de carga térmica aí aos montes, né? E sem falar também, você mesmo pode criar sua rotina no Excel, numa planilha de Excel. Eu ainda quero parar para fazer isso, pessoal, para vocês verem que não é nem um bicho de sete cabeças. É bem simples vocês fazerem essa rotina de Excel. Até, por exemplo, vocês quiserem utilizar isso no dia a dia, para até num sistema de climatização ou um sistema de refrigeração, seja ele comercial, industrial, você vê que fica uma coisa bem corriqueira, mas muito tranquilo de se fazer, né? Bom, então, por exemplo, se você utilizou um fluxo de calor de 9,3 watts por metro quadrado, você pode representar um bom compromisso entre custo inicial e operacional. Mas você pode falar, não, mas eu quero utilizar outra. Fica a seu critério. Isso aqui foi esse autor, né, o Costa 1982, que falou, ó, 9,3 é um bom custo-benefício. Provavelmente ele mesmo fez os cálculos ali, fazendo essa consideração de dimensionamento com custo, ele viu, não, 9,3 aí é um número tranquilo. Se você quiser realmente testar, você pode, não tem problema, né? Bom, e aqui a gente tem as condutividades térmicas de cada isolante. Então, por exemplo, do poliuretano expandido, do poliestireno expandido, né, com a densidade de 15 a 30 kg por metro cúbico, a lã de vidro e a lã de rocha, né? Então, cada um desses aí tem suas condutividades térmicas. Então, aí tem um exemplo, ó. Determinar a espessura do isolamento de isopainéis utilizado nas paredes e teto de uma câmara de resfriamento de carcaças suínas submetidas às seguintes condições. Então, por exemplo, temperatura externa da câmara é 20 graus, temperatura no interior da câmara é 0, e eu vou utilizar um poliuretano expandido. Bom, então essa condutividade do poliuretano
é pegado nessa tabela. Então, valores entre 0,018 a 0,028 quilocaloria por hora metro grau Celsius. Então, para ajuste, eu vou alterar quilocaloria por watt. Então, para fazer isso, eu divido esse valor aqui por 1,163. Aí eu realizo a conversão. Então, vai dar 0,023. Tá uma diferença muito pouca aí, pessoal. Não há muita coisa, né? Que é um fator 1,1 alguma coisa, né? Você pode utilizar ali a razão Q sobre A de 9,3 watts por metro quadrado. Jogou na fórmula aqui, ó. Então achou uma espessura de 49 milímetros. Geralmente a espessura comercial é de 50 milímetros. De qualquer forma, você já jogou um, um fator de segurança aí, já sem querer. Se quiser jogar um a mais, também pode, não tem problema. Bom, a outra carga térmica que a gente tem, pessoal, é devido à insolação, né? Ou seja, aquela incidência do sol direto, né? Então, é a diferença de temperatura na parede ou teto, não são paredes, também teto e piso, né? E pela fórmula, então, o ΔT é a temperatura externa menos a temperatura da câmara, mais esse diferencial aqui, que é um fator de correção, né? Que é de efeito de insolação. Esse fator, ele é devido à cor da parede e também à orientação da parede. Então, por exemplo, se é uma cor escura, como considera escura, preto, azul escuro, marrom ardoso, outras cores, aí vai ter esse DT. Então você tem que fazer o cálculo individual. Para cada parede você tem que utilizar, né, fazer um ΔT com um DT diferente. Então, por exemplo, leste-oeste é a mesma, esse fator de correção. A parede norte vai ter um e o teto vai ter outro. Então, parede sul, entende que a parede sul não tem insolação, né? Então, são as três paredes principais, né? Leste, oeste e norte. De certa forma, você não faz da parede sul, né? Aí você faz das paredes leste, oeste, norte e do teto, né? Aí você acha, por exemplo, né? Então, você calcula essa carga térmica então, é a condutividade do isolante, dividido pela espessura, vezes a área da parede, né? Vezes esse ΔT aqui, com mais esse fator de correção. Então, um exemplo aí, né? Então, pegando, por exemplo, aquele exemplo anterior, né, de carcaça suína, que admitindo, então, que tem 5 metros de altura. Então, minha câmera tem 5 metros de altura, 10 de comprimento, 5 de largura. Então, qual que é a taxa de transferência de calor por meio de parede, teto e piso? Então, a gente despreza a resistência térmica do piso de concreto e admite que nenhum desses tenha radiação solar. Então, para calcular essa taxa de transferência, a gente determina a área total das superfícies expostas, né? Então, teto e piso, né? Então, você pode considerar o piso também, não tem problema. Então, a teto e piso tem a mesma área, então é duas vezes a largura e o comprimento, vai dar 100 metros quadrados. As paredes laterais, então é duas vezes a altura e largura, mais duas vezes a altura e comprimento, dá 150 metros quadrados. Então, a área total, 250. Então, utilizando aqui, a gente acha, né? Ó, então, 0,023, que é a condutividade térmica, dividido pela espessura, vezes a área total, vezes o ΔT. Nesse caso aqui, acho que ele não colocou esse diferencial. É só o ΔT mesmo, mais o DT. Tá errado? Bom, de certa forma, você pode dar uma diferençazinha lá no final. Mas se quiser colocar esse ΔT, né, geralmente na norma, se obriga, você coloca, né? Você adiciona esses 4 graus, dependendo. Porque geralmente a gente utiliza muito essa parede clara, né? Geralmente é um branco ali, né? O azul claro, geralmente é aquele branco, né? A parede muito difícil você ver de outra cor, né? De isolante térmico ali, né? Bom, a outra parcela que a gente tem, pessoal, é de infiltração de ar. Bom, infiltração é justamente o ar quente, né? Devido ali à movimentação de porta e pessoas ali, né? Então,
pessoas que entram ali, né? Então você vai ter a porta que vai ficar aberta e vai infiltrar calor, né? Então é aquela infiltração de calor e a saída do frio, né? Então tem essa infiltração que leva em consideração também. Ou não só a porta, qualquer outra fresta também que tenha entrada do calor e saída do frio, né? Bom, e essa quantidade de ar que entra na câmara, ela é estimada a partir do fator de troca de ar, né? Fator de troca de ar que a gente chama de FTA. Ela depende do volume e do tipo da câmara. Então, o FTA ele expressa esse número de trocas de ar por dia da câmara e pode ser obtido por meio da tabela fator de trocas. Então, eu preciso saber, por exemplo, qual que é o volume. O volume, pessoal, é só multiplicar altura, largura e comprimento. Aí você tem o volume, né, que é em metro cúbico. Aí depende de qual tipo você está lidando. Se você está lidando com uma câmara de resfriamento ou para uma câmara de congelamento. Aí você vai ter que escolher qual dos dois aqui e achar esse FTA. Achou esse FTA, ó, então você vai achar aqui, ó, 1,163, que é aquele fator de conversão de quilocaloria para watt, vezes o volume da câmara, vezes esse FTA, vezes esse ΔH. Esse ΔH aqui, ó, que é condição de temperatura e umidade externa e temperatura interior da câmara. Você acha aqui, ó. Então, por exemplo, você tem que achar qual que é a temperatura de operação da câmara e qual que é a condição externa, que é a umidade relativa e a temperatura externa. Então, você tem que saber qual que é a umidade, qual que é a temperatura externa e sua temperatura na câmara para achar aquele ΔH. Achou aquele ΔH, joga na fórmula. Dividido por 24, a gente está considerando por dia, né? Então, aqui o exemplo, ele vai utilizar aquele exemplo anterior. Aqui ele considera a umidade relativa externa 60%. Aí ele. Então lá, ó. Então ΔH ele achou de 12,3 quilocaloria por metro cúbico. Beleza, achou aquele ΔH, o que ele vai fazer também? O volume da câmara, que é 5 vezes 5 vezes 10, 250 metros cúbicos. Bom, ele não achou esse valor aqui, né, 250, mesmo se for resfriado ou congelado. Então, o que ele faz? Ele vai interpolar. Esse valor está entre... Então, como ele falou, como é resfriado, né, a carcaça suína lá é resfriada, ó, então dá entre 200 e 300. Fazendo uma interpolação, então entre 250 está mais ou menos no meio, então de fato aqui, ó, o FDA aqui vai ter 5,5. Então ele considera o FTA ali, ó, 5,5. Aí só jogar na fórmula. Então ele achou aqui, ó, 1,163, 250 metros cúbicos, esse 5,5, que é o FTA, vezes 12,3, que é o ΔH, dividido por 24, 819,6 watts. A outra carga é sistema de iluminação. Então, toda iluminação, né, por menor que seja ali, por exemplo, o LED ele não gasta energia, mas só que ele dissipa calor, né? Toda energia luminosa, ela também dissipa calor, né? Ela vai ter ali uma potência de watt por metro quadrado. Então, também tem que ser levado em consideração. Geralmente a gente considera que a potência de iluminação é em torno ali de 10 watts para cada metro quadrado de piso, né? De piso da câmara frigorífica. Então, esse Q de iluminação é 10 vezes a área de piso, né? Então, preciso saber a área do piso da minha câmara fria, vezes o tempo de operação, ou seja, quanto tempo de operação dessa câmara frigorífica, né? Saber ali o tempo de hora que essa luz vai ficar ligada. Então, por exemplo, considerando o mesmo exemplo lá considerando o mesmo exemplo, né, da câmara de resfriamento, manter seu sistema de iluminação acionado apenas durante a movimentação das carcaças, o que ocorre por aproximadamente 2 horas por dia,
determina a carga térmica devido à iluminação. Então, a área do piso é 5 vezes 10, 50 metros quadrados, 2 horas por dia. Então, é 10 vezes 50, que é a área, vezes o tempo por dia, dividido por 24, 41,7 watts. Só um minutinho para beber uma água aqui. Bom, pessoal, retornando aí, a outra carga térmica é decorrente da presença humana. A gente pode pensar assim, bom, mas a gente não, de qualquer forma, por padrão, a gente não está utilizando aqueles EPIs para entrar em câmara frigorífica, então touca, japona, até massa, dependendo, a bota, jaqueta, calça. Bom, mas mesmo assim a gente dissipa calor, pessoal, a gente irradia calor. Então a gente tem que levar em consideração também, né? Então eu preciso saber essa carga térmica decorrente das pessoas. Então é 1,163 vezes 272, isso aqui é uma constante, vezes mais 6 vezes a temperatura da câmara, vezes o T. Esse T é o quê? É o tempo de permanência das pessoas. Por lei, pessoal, se eu não me engano, acho que a cada 1 hora, não, acho que a cada 40 minutos você tem que ficar 20 minutos de fora. Então, um negócio assim, eu não sei exatamente o que. Mas tem esse tempo. Eu trabalhei no Atacadão aqui em Goiânia, eu sabia que tinha eu sei que tem essas regras aí, eu só não lembro exatamente. E N é o número de pessoas que vai trabalhar nessa câmara. Então, por exemplo, considerando essa movimentação das carcaças no interior da câmara frigorífica, supondo que ela é realizada por 2 pessoas, qual que é a carga térmica devido às pessoas? Então, lá, 1,163 mais 272 mais 6 vezes 0, que é a temperatura da câmara, vezes 2, que é o número de horas, né? Vezes o número de pessoas dividido por 24, dá 52,7 watts. E o outro cálculo que a gente tem também, pessoal, é devido aos motores. Então, outra fonte de calor que está presente no interior das câmaras frigoríficas é o motor dos ventiladores evaporadores. Então, esse motor desse ventilador também gera calor, ele é calor que precisa ser retirado. Então, para determinar essa potência dissipada, aí eu vou consultar o catálogo do fabricante. Outra possibilidade, né, se eu não souber, né, se eu não tiver acesso ao catálogo do fabricante, eu vou estimar a carga térmica por essa equação. Então, 763 é a conversão geralmente de watts ali, ou cavalo para watts, né? Vezes a potência total dos ventiladores, né? Que é em cavalos, por isso que tem esse fator aqui de conversão, dividido por 24 vezes o rendimento do motor do ventilador, que também é aproximado, né, de motor elétrico. Geralmente aqui, como é dividido por 100, vai virar entre 0 e 1, né? Vezes o tempo de operação dos ventiladores, que é hora por dia. Então aqui geralmente tem uma tabela, relaciona, por exemplo, a potência com rendimento. Então motores pequenos ali, menor que 1/4 de cavalo, 60%. Se for motor muito potente, eu já vou ter um rendimento maior. Então quanto maior a potência, maior o rendimento. Então vamos considerar aqui que a câmara de resfriamento de carcaça possui um evaporador, tem 2 motores de 1.000 CVs e que o tempo de operação do evaporador é 20 horas por dia. Então, vai ser calcular essa perda de carga térmica devido aos motores dos evaporadores. Bom, então, considerando o motor de meio aqui, ó, a,
o valor vai ser de 70%, que é 0,7. E a potência total dos ventiladores é a soma das potências. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois motores, vai ter um cavalo total aí, né? Então, de posse das informações, eu vou ter essa carga térmica, que é 736 vezes 1, né, vezes 20. Então, a potência vezes o tempo que vai se funcionar por dia, dividido por 24 vezes 0,7, dá 515,2 watts. E, e a outra carga térmica, pessoal, já é dos produtos. Então, eu acho que creio que essa aí é uma das maiores que tem aí, né? Bom, e ela vai ter os seguintes componentes. Então, dentro dessa parcela, a gente tem quatro subparcelas, né? Então, por exemplo, se a gente está lidando só com resfriamento, né, ou se vai ter congelamento. Se tiver só resfriamento, é o calor sensível para resfriar até a temperatura da câmara. Se tiver congelamento, eu vou ter então temperatura de resfriamento mais o calor latente de congelamento mais o calor sensível para atingir a temperatura final do congelamento. E se eu estiver lidando com frutas, verduras ali, vegetais em geral, eu vou ter ainda o chamado calor de respiração. Aí vão ser realmente de fato as quatro parcelas. Se eu estiver lidando com congelamento e calor de respiração. Então, se eu estiver lidando ali, né, o calor sensível justamente o calor sensível é aquele para retirar, né, o calor desde sua temperatura inicial até a temperatura de resfriamento. Se tiver então só o resfriamento, é só essa parcela. Agora, se eu tiver congelamento, eu vou considerar também o calor latente de congelamento. Nesse caso, é o congelamento da água, né? E o calor sensível após o congelamento, por que considera a água, né? Qualquer, porque a gente sabe que a maior parte desses alimentos vão ter a constituição dele é a maior parte é água, né? Por exemplo, a gente mesmo ser humano ali, 70% do nosso corpo é água. Então, praticamente ali, por efeito ali de aproximação, né? Não quer de matematicamente o mais correto ali, mas a gente aproxima da água, calor sensível da água. E o latente também, né? E o calor sensível após o congelamento, que é aquele que a gente até atingir. Bom, que atingiu menos 30 graus, então vai do zero até o menos 30 graus. E o calor de respiração, que é aquele devido ao processo de respiração das frutas frescas e vegetais. Então, se a gente tiver frutas e verduras ali em geral, vegetal, a gente utiliza esse calor de respiração. E vai, então, colocar tudo isso daqui, ó. Então é 1000 vezes G. Então, G, o que é o G? A movimentação de produto no interior da câmara, é o tanto de movimentação diária de produto na câmara, vezes o calor específico do produto antes do congelamento. Então, aqui, ó, propriedade dos alimentos, ó. Né, não, tem até em inglês aí, pessoal, mas lá é aspargos, beterraba, brócolis, alho, cebola, enfim, aí frutas, peixes, tá vendo? Peixes, carnes em geral, carne de porco, né? Queijos, leites, enfim, vários alimentos aí. Mais o calor latente, né, de congelamento do produto. Então, aplicava somente para as câmaras de congelamento, mais o calor específico do produto após o congelamento. Geralmente é o mesmo, não diferencia não se é o mesmo produto. E mais esse GT. Esse GT é a quantidade total do produto no interior da câmara. Nesse caso aqui é só aplicável para as frutas e vegetais. Vezes o calor de respiração. Aqui, ó, calor de respiração de frutas. Tá vendo? Maçãs, bananas, feijão, tá vendo? Vegetal em geral, dividido por 1000. Aí você acha essa, né? Então, praticamente juntou essas quatro parcelas aqui. Então, como eu falei, se tiver só resfriamento, você tira essas duas parcelas aqui, ó. E tira essa aqui se eu não estiver lidando com vegetal. Se der com resfriamento e vegetal, então é essa parcela aqui, tira essas duas e considera essa. Se é congelamento, eu considero essas duas.
não é vegetal, você retira essa daqui, eu não tenho calor de respiração. Então, então essas são as considerações que a gente leva aí. Bom, e informação importante, nessas câmaras de armazenagem de produtos congelados e resfriados, os alimentos são colocados em seu interior na temperatura adequada de estocagem. Então já entra ali naquela temperatura de fato para estocar. Você não tem, realmente assim, opera 10 graus e que a gente chegar a menos 30. Geralmente já opera e já joga ali mais ou menos na temperatura próxima que tem que estar, né, seja de resfriado ou congelado. Então, considera, por exemplo, a câmara frigorífica do exemplo anterior. Então, é a carcaça suína a 0 graus, ou seja, para resfriamento. Então, são 160 carcaças em 18 horas. E cada carcaça tem uma massa média de 100 quilos e temperatura inicial de 25 graus e final de zero. Então, qual que é a carga térmica devido ao produto? Bom, então, como é um produto de carne, essa parcela de calor de respiração que a gente viu, a gente despreza. E para uma câmara de resfriamento, a gente também despreza o latente e o de congelamento. Então é só, então, por exemplo, por meio do apêndice 2, lá uma carcaça de porco, né, acima do congelamento, ou seja, só resfriamento, ele tem esse valor aqui, ó, de calor específico, que é 3,08 kJ por quilograma Kelvin. E a quantidade diária de produto, ele deu aí para a gente que são resfriadas em 18 horas, né? Então é necessário calcular a quantidade de produto resfriado por segundo. Então é 160 vezes 100, tá aqui, ó. 160 carcaças, cada um com 100 quilos, né? Então 160 vezes 100 dividido por 18 vezes 60 vezes 60. Então aqui, ó, 0,247 quilogramas por segundo, ou seja, é processado aí 247 gramas de carne por segundo. Então, de modo que a carga térmica é 1.000 vezes 0,247 vezes 3,08 vezes 25 menos 0. Esse 0,247 é justamente esse G aqui. Então, está 19.019 watts. Bom, e nesse caso aqui, todas essas parcelas a gente considerou diária ali, né? Por dia são tantos watts. E a gente sabe que o compressor, os evaporadores, eles não operam 24 horas, né? Então, questão de eficiência energética, né? Não tem necessidade deles trabalharem por tanto, né? As 24 horas corridas. Né? Então, você tem que fixar o tempo de operação. Então, esse tempo de operação ele vai variar de 16 a 20 horas por dia, né? De acordo com o tipo de instalação e a temperatura da câmara. Então, esse aqui são os valores estimados, entre 16 e 20. E além disso, a gente considera também a parte do tipo de degelo, né? Então, para cada tipo de degelo, a gente estipula esse tempo de operação do compressor. Se eu tiver um degelo natural, ele vai de 16 a 18 horas por dia para o tempo de operação. Se eu estiver lidando com a circulação de ar e aspersão de água, aí o tempo de operação dos compressores vai variar de 18 a 20 horas por dia. Se for um degelo elétrico, até 20 horas. E se eu estiver lidando com um degelo por gás quente, vai ser de 20 a 22 horas por dia. Então, a partir desse valor, eu vou definir o tempo de operação. Então, agora eu coloco a carga térmica total, que é todos eles. Então, é 24 por T, então o calor da transferência, de infiltração, iluminação, pessoas, mais os de ventilador, mais o do produto. Aí eu acho a carga térmica total. Então, por exemplo, jogando esse exemplo que a gente fez aí até então, né, admitindo então que a câmara frigorífica dos exemplos anteriores apresenta sistema de degelo por gás quente, determine a carga térmica total da câmara frigorífica. Então aqui, ó, se eu considerar degelo por gás quente, a faixa de operação é de 20 a 22 horas por dia. Então ele vai considerar aqui, ó, 20 horas por dia de operação do compressor. Então, dessa forma, vai ser 24 por 20, mais aqueles todos que a gente achou. 2.300, mais 819,6, mais 41,7, mais 52,7,
mais 515,2 mais 19.019. Então, vou achar, né, 27.297,8 watts, aproximadamente 27,3 quilowatts. Caso queira, posso adicionar ali de 10 a 15% fator de segurança, é opcional, né? Se quiser ali, ou se achar que o valor ficou muito extrapolado na hora, por exemplo, de fazer a seleção dos equipamentos, e que está extremamente caro, você pode rever algumas condições ali para fazer o cálculo e fazer ajustes, né? Somente para o valor ali financeiro que você queira. Bom, então agora eu preciso, né, tenho aqui em mãos, eu preciso fazer a seleção dos equipamentos. Então, por exemplo, a temperatura de condensação para condensador a ar é de 5 a 15 graus superior à temperatura do ar do ambiente externo. Então, se eu vi lá que a temperatura externa é 30 graus, então 15 graus, com temperatura de condensação de 45 graus. Se for um condensador a água, né, então deve ser relacionada com a temperatura de bulbo úmido do ar ambiente, né, que é utilizado no processo de exerção de calor do fluido refrigerante. Vai ser aquecida, sendo necessário realizar seu resfriamento por meio de torre de resfriamento. Se você vai utilizar água, né, você vai utilizar a torre de resfriamento, né, a temperatura de bulbo úmido. Geralmente é de 5 a 10 graus superior à temperatura de entrada da água, tá? A temperatura de entrada da água ali no sistema. Então não é do ar, é da água. Se for o condensador evaporativo, né, é semelhante também à torre de resfriamento, tem que ser entre 8 e 15 superior à temperatura de bulbo úmido do ar ambiente, né? Sempre a gente sabe que a temperatura de bulbo úmido ela é menor do que a temperatura de bulbo seco, né? Que é utilizada como parâmetro de especificação de condensadores a ar. Bom, então é possível obter menores temperaturas de condensação, que implica no aumento do desempenho do sistema. A gente sabe que quanto menor essa temperatura de condensação, a gente tem uma eficiência melhor. Por isso que a gente utiliza na planta frigorífica industrial esses condensadores evaporativos do que o ar, que a gente vê no sistema comercial ou até mesmo no sistema de climatização residencial, né? E na temperatura de evaporação, o ciclo deve ser entre 5 e 10 graus inferior à temperatura desejada na câmara frigorífica, né? Então, quanto maior essa diferença, maior será a retirada da umidade de ar. Opa, aí já é um problema, por quê? Umidade, eu preciso manter umidade no sistema. Preciso manter uma umidade mais alta, né, dependendo do alimento que eu estou estocando ali, que estou fazendo o armazenamento. Então, aí tem que tomar um cuidado. Se tiver muita diferença, lá, retirada de umidade de ar, aí levar isso em consideração. Bom, aí, por exemplo, quiser usar o aplicativo, já mostrei para vocês, o aplicativozinho ali da Danfoss. Ó, aplicações industriais, se quiser utilizar o manual de aplicação, tá vendo? Catálogo de componentes de serviço, catálogo de peça, ó, vídeo de serviço. Uma solução, catálogo de peças, acessórios de reposição. Mas se quiser, pessoal, tem na parte comercial, ó, câmara frigorífica, né? Aí da mesma forma que a gente viu nas outras vezes, pode definir manualmente, ó, qual comprimento, largura, altura, temperatura e tal, e você acha, né? Só que aqui, pessoal, vai estar em inglês, certo? E pode mandar traduzir aí, joga uma inteligência artificial e manda traduzir aí, fica de boa, tá vendo? Tem a vista em corte das peças, ó. Certo? Bom, deixa eu instalar aqui, já tem uma nova versão. Bom, pessoal, então era isso aí que eu queria falar. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Não, não, professor, deu para entender. Certinho.
Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizando ela aqui por hoje. Se tiverem, então, alguma dúvida, questionamento, pessoal, é só procurar aí, certo? Vou desejar a vocês, então, pessoal, uma boa noite. Ok? Fiquem com... Opa, pode falar, Elton. Quer falar aí, Elton? Essas atividades da UC, ela, eu tava vendo aqui, é para entregar até quando? Tem como você explicar aí? Não, pode entregar até o final da UC. Só lembrando que essa aqui, pessoal, é a última UC do modo, né? Então, no caso aqui, o nosso UC vai até que dia? Só para responder vocês aqui, ela vai até o dia. Tem como abrir aí, pessoal? Botar na Ela, tela? ela, ela é extensa, ela vai até. Vai até o dia 10 de abril. Vai até o dia 10 de abril. Então, tem um tempinho. Tem um tempinho bacana aí que vocês conseguem fazê-la aí. Beleza? Beleza, professor. Isso, 10 de abril, acho que tem vocês aí. Mais alguém, pessoal? Dúvidas? Bom, pessoal, então é isso aí. Vou desejar a todos então uma boa noite. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tá, professor, obrigado. Opa, Obrigado, tchau aí, professor. pessoal. Tchau, Com até a Deus. próxima. Amém.